Deus abençoe o seu ano, seja um ano de colheita, ano de prosperidade na sua casa, no seu casamento, com os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz ano novo, Ágape. Feliz ano novo. Último final de semana de janeiro. Estamos começando esse ano. Quem está com expectativa para esse ano? Em Deus. Em Deus. Trago um abraço a todos os irmãos. Um abraço da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de São Paulo, capital. A Igreja Batista Ágape, do meu pastor Paulo Eduardo, ao pastor Roberto e sua família, pastor Marcelo, Hildo, Tati, toda a equipe pastoral. Vocês são uma bênção e nós somos uma família em Deus. Vamos abrir a palavra em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós temos aqui um ensino tão poderoso nas Escrituras. Para um início de ano, início de novos projetos, retomada. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler o verso 12 ao verso 14. Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao verso 14. Eu vou ler na nova versão internacional, a NVI. Diz assim, palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que a palavra frutifique nas nossas vidas, no nome santo de Jesus, a igreja diz amém. O chamado de Deus para mim e para a sua vida é o amadurecimento. Paulo fala aqui de um prêmio. Ele faz uma comparação muito simples, muito conhecida de todos nós. Ele compara cada cristão com um corredor, a cristã com uma corredora. A nossa vida é a corrida. E lá na frente, ele fala que tem um prêmio. Eu chego no alvo e lá tem um prêmio para o vencedor. E esse prêmio é o chamado que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. É um chamado para o alto. É um chamado para nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém, queridos? Cada dia mais sábio, cada dia mais santo, cada dia mais perto de Deus, cada dia transformado o meu caráter, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Como uma criança. Uma criança, ela é bebezinha. Aí, a minha filhinha agora está com 9 anos, ela vai fazer 10 anos, a Maria. Já veio comigo num culto aqui uma vez. A da Maria vai fazer 10 anos agora, em terça-feira. E é tão legal você ver o crescimento. Né? O que uma criança tem que fazer? A criança, ela tem que brincar. A Bíblia fala de crianças brincando. Que Deus abençoe as nossas crianças. Guarde, proteja. Uma das imagens do céu, do paraíso em Isaías, são crianças brincando em segurança. Ela vai colocar a mão dentro de uma toca e o bicho não vai poder fazer nenhum mal a ela, não pode machucar a criança. Isso é uma cena messiânica da transformação da natureza. Louvado seja Deus. Uma criança tem que brincar. Uma criança está na idade de aprender. Jesus, com 12 anos, ele perguntava e respondia. Tem pessoas que lê o texto correndo e falam que Jesus estava ensinando. Não, Jesus ele estava perguntando, ele respondia perguntas, ele estava crescendo em conhecimento, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então uma criança, o dia que você vê uma criança pegar um telefone nervosa num banco e falar assim, pode demitir essas pessoas, está endemoniada essa criança, meus irmãos. Porque não é isso que uma criança tem que fazer. A criança, agora ela vai desenvolver, se torna um adolescente, se torna um jovem. Aí, o que a Bíblia fala, o que se espera? Que agora esse jovem, ele comece agora a aprender a lidar com as frustrações dele.
com os desafios que a vida coloca. Não pode ser eternamente uma pessoa mimada, qualquer coisa. É um choque de realidade. Espera aí, agora tem que contribuir. Agora tem que ajudar em casa. Amém, queridos irmãos? É uma pessoa normal. A Bíblia fala então que o jovem agora, ele pode ser um exemplo. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Não, você tem que ser um exemplo. Você é jovem, mas você já pode ser uma pessoa de palavra. Você pode ser um exemplo na fé, no procedimento, na pureza. Você já é um homem de Deus, você não é mais um bebezinho. Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, mas eu deixei para trás as coisas de criancinha. Agora, então a Bíblia vai falando sobre isso. Então tem o casamento, então tem a maturidade. Então você, quando conversa com um adulto, quando você conversa com um ancião, você pressupõe que essa pessoa desenvolveu psicologicamente, ela desenvolveu fisicamente, ela desenvolveu nas experiências da vida dela, mas também, de acordo com a palavra que nós estamos estudando hoje, na Bíblia nós entendemos que nós devemos amadurecer espiritualmente. Você recebe essa palavra essa manhã? Espiritualmente. Eu não posso chegar agora, eu estou anos na igreja, então vou completar agora 22 anos pregando a palavra. Eu não posso pregar a palavra depois de 22 anos de púlpito, igual quando eu pregava 20 anos atrás. Pressupõe que agora eu sou um pregador mais maduro, uma pessoa que tem mais experiências de vida, que acumulou mais oração, mais leitura da palavra, mais experiências com Deus. Você não pode entrar ano e sair ano e ler a Bíblia do mesmo jeito, e fazer sempre uma oração, a mesma oração, o mesmo problema. Em 2023, eu e você vamos avançar em Deus. Nós vamos amadurecer, terminar esse ano melhores do que começamos, mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo que Deus coloca para mim e para você. Você não pode ser visitante crônico de igreja. Quando você é um recém-convertido, acabou de chegar na igreja, você vem, você olha para a pessoa assim, às vezes não cumprimenta, está sem graça, não conhece ninguém, não entende nada da Bíblia, não tem conhecimento bíblico. Então você olha assim, você não cumprimenta, você senta, você vai embora. Agora você está há anos na igreja. Espera mais que você seja um bebezinho na fé. É você que tem a iniciativa de cumprimentar o visitante. Paz do Senhor, irmão. Você precisa de alguma coisa? Se espera mais de você. Você é bode ou é ovelha? Tem pessoa que quer ser servida, vem para a igreja, pensa que a igreja é um spa. Acorda, minha irmã, acorda, meu irmão. Se espera mais. Em Hebreus tem uma exortação. A essa altura, já era para você ser mestre na palavra. Continua com o entendimento superficial da Bíblia, não entende nada de Deus, não sabe onde está a oração do Pai Nosso na Bíblia, não sabe o que é o Sermão do Monte, não acha um livro na Bíblia e acha que isso é normal. Então eu quero falar essa manhã 4 obstáculos para a maturidade, 4 obstáculos que a Bíblia ensina nesse texto, que nos impedem de avançar em Deus. Quem quer avançar em Deus? Eu pergunto de mais uma vez. Avançar em Deus. Uma coisa é você ser um recém-convertido, precisa o tempo inteiro de aconselhamento, não entende nada, vem de uma família destruída, de um pai alcoólatra que batia na mãe, e acha que isso é normal. Então você chega na igreja, Jesus muda a nossa vida, Jesus transforma a sua história. Você não teve modelo de homem de Deus, de uma mulher de Deus, então você não sabe as coisas, você precisa de aconselhamento. A Bíblia fala, aconselhai-vos mutuamente. A Bíblia fala para a gente carregar o peso uns dos outros. Então você vem na igreja, você está agora numa nova família. Foi falado aqui, uma nova família. Então agora a tua cabeça está abrindo. Agora você vai aprender, olha só, e aqui eu vou aprender a educar o meu filho. O que eu não recebi, Deus vai dar para os meus filhos, em nome de Jesus, olha só. O que eu não tive, o que meus pais não tiveram no casamento, eu não tinha esse conhecimento. Então agora você começa a pedir opiniões, conselhos, é normal. Agora, chega um ponto que se espera mais. Agora é você que tem que também começar a dar conselhos para as pessoas em Deus. Amém, queridos? Peraí, você agora tem que ser uma pessoa que chega e fala e tem uma palavra. Eu estava conversando, só para terminar essa introdução aqui, para a gente estudar esses 4 obstáculos, com o pastor Klaus Piragini, irmão do pastor Pascoal Piragini. Pastor Klaus, pastor da igreja Quiriós, em São Paulo, homem de Deus, servo de Deus. Olha que absurdo, meus irmãos. Esse pastor queridíssimo teve um tratamento de saúde. Descobriu um aneurisma cerebral, ele contou isso no púlpito agora, semana passada,
e me contou depois, nós jantamos, ele me explicando, fez esse tratamento, e aí Deus abençoou, deu tudo certo. Glória a Deus. Homem de Deus, pastor Klaus chegou, isso foi no ano passado, quando ele chegou, a pessoa veio para ele e falou assim: pastor, meu pai fez uma cirurgia igual essa, ele viveu 1 mês e morreu depois. Ele contou isso para mim, triste o pastor contou. Você fala: Davi, você acredita que a pessoa virou para mim e falou assim: pastor, meu pai deu tudo certo, 1 mês ele morreu. Isso, tem gente que é sem noção, tem gente que é despreparada, e tem gente que está endemoniada, que é o caso dessa pessoa. Seu demônio, a pessoa não está entendendo, eu estou falando sério. A pessoa, para falar isso, tem maldade. É uma pessoa, o que está no coração? A pessoa endemoniada, opressa. Falar isso para um homem de Deus, falar isso para um pai de família, um trabalhador, pastor sério, chega lá vomitando amargura, falando asneira, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Você não pode ser esse tipo de pessoa. Você não pode ser essa pessoa que não pensa o que fala, dá conselho tudo errado. Em nome de Jesus nós vamos amadurecer. Primeiro obstáculo é quando você não reconhece a tua limitação. O texto começa no verso 12 falando assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para melhorar. Nós não temos tempo de estudar o capítulo todo, ele é muito profundo. Mas Paulo, ele estava falando imediatamente ali atrás de 5 bênçãos que ele recebeu em Deus. 5 bênçãos que eu e você recebemos quando estamos em Jesus. Primeiro, ele falou que ele recebeu o conhecimento de Deus. Eu quero conhecer Cristo cada vez mais. Então essa é a primeira bênção. Quando Jesus se revela a mim e a você, nós temos o conhecimento de Deus. Você sai das trevas espirituais. Tem gente que está em trevas, acredita em pata de coelho, ferradura de cavalo, trevo de 4 folhas. A pessoa, ela acredita em qualquer asneira, acredita em coisas infundadas, em coisas que não dão em nada. Então a pessoa número 1, ela recebe o conhecimento. Paulo falou: eu recebi o conhecimento de Cristo, eu entendi quem eu sou em Cristo. Ele fala em segundo lugar que ele recebeu a justiça de Cristo na vida dele. Ele fala que antes ele achava que ele que tinha que expiar os pecados dele, com a religiosidade, com o fanatismo, aí ele entende que não, que foi Jesus que salvou ele na cruz do Calvário, que ele não precisa mais se condenar. E aqui está uma palavra para você também: você não precisa se condenar. O acusador é o diabo. O diabo é o acusador da nossa alma. Você foi purificado por Cristo na cruz do Calvário. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. E Paulo está falando: eu recebi a justiça de Cristo. Eu não sou mais uma pessoa que vive com o peso da culpa, com o peso da tristeza. Eu recebi a justiça. Ele fala em terceiro que ele recebeu o poder de Cristo, poder para uma nova vida, poder para não pecar, liberdade do pecado. Quarto lugar, ele fala que ele recebeu agora a comunhão com Cristo. Ele não está mais sozinho, ele tem a presença de Cristo e a comunhão com os sofrimentos de Cristo. Quando ele está numa luta, ele acabou de dizer: eu entendo que eu estou juntinho com Jesus, juntinho com Jesus. E em quinto lugar, ele fala que ele recebeu a glória de Cristo, porque do mesmo modo que Jesus ressuscitou dos mortos, essa é a nossa esperança, o poder da ressurreição em nós. Amém, queridos? Quem recebe essas 5 bênçãos de Deus? Eu recebo. Ele está contando dessas bênçãos. E aí, para que não ficasse dúvida, ele então começa o verso 12 dizendo: mas porque eu recebi tantas bênçãos de Deus, não significa que agora eu sou um anjo, não significa que agora eu estou perfeito, não significa que eu tenho tudo que eu preciso ainda, significa que eu estou nessa caminhada e eu vou prosseguir para cada vez mais ter Deus na minha vida. Primeiro obstáculo que muitas pessoas têm na sua vida, que não amadurecem, é porque simplesmente não reconhecem as suas incapacidades, acham que estão prontos, acham que sabem tudo, acho que já ouviu tudo, eu já conheço esse texto, eu sei Filipenses de cor, eu já sei isso daí. E quando você tem esse tipo de sentimento, escuta isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é um grande perigo parar de crescer. É um grande perigo. Se você está contente com a sua vida espiritual, você está num lugar perigoso. A Bíblia fala assim: aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Jesus ensinou isso. Olha,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado. Se Jesus pediu para a gente ter cuidado, é porque a gente tem que ter cuidado. Não se engane, de Deus não se zomba. Por que fala não se engane? Porque tem gente que pensa, que se engana, acha que pode enganar Deus. Você pode enganar as pessoas, mas tem um que você não pode enganar, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele coloca aqui de um modo muito simples. Ele fala, peraí, eu não estou acomodado. O primeiro obstáculo então é esse comodismo que nasce, essa apatia que nasce de você ser orgulhoso, de você ser uma pessoa altiva, de achar, não, está tudo bem, eu vou continuando, estou entrando ano, janeiro, e vou... Não, em nome de Jesus, nesse começo de ano, estamos terminando aqui o mês de janeiro, vai ser um ano de bênçãos de Deus na nossa vida, mas vai ser um ano que a gente vai falar, eu quero terminar esse ano mais crente do que eu estou começando. É um objetivo que Paulo tinha diante dele, era uma consciência espiritual. Olha essa frase maravilhosa do pastor Moody. Moody, quem não conhece, foi um grande evangelista nos Estados Unidos, do século XIX, um homem de Deus, um homem muito simples, mas um homem que pregava a palavra com uma graça de Deus na vida dele. E ele tem uma frase que me marcou, que ele diz assim, o começo da grandeza é ser pequeno, o acréscimo da grandeza é ser menos, e a perfeição da grandeza é ser nada. Eu vou repetir, o começo da grandeza é ser pequeno, o acréscimo da grandeza é ser menos, e a perfeição da grandeza é ser nada. É bíblico. O que Jesus falou? O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. A Bíblia ensina, Jesus falou, aquele que perder a sua vida, é esse que vai ganhar a vida. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Então, queridos irmãos, a altivez, o orgulho, ele nos cega para os nossos erros e nos dá uma falsa segurança em nós mesmos. A minha primeira oração em nome de Jesus é que caiam as mentiras da nossa própria mente sobre nós, que nós possamos ter uma consciência melhor nesse começo de ano e dizer com humildade no coração, Deus, eu quero crescer, eu quero servir. Você pode abrir sua mão e fazer essa oração comigo? Fala aí, fala você e Deus, é você e Deus. Diga, Senhor Jesus, vamos orar juntos. Deus, nesse começo de ano, a nossa primeira oração nessa mensagem, ó Deus, abre o nosso coração. Muitas vezes nós vamos no piloto automático e achamos que está tudo bem. Deus, em nome de Jesus, tira as escamas das mentiras dos nossos olhos. Tira, Senhor Jesus, nós pedimos os comichões dos ouvidos que nos impedem de ouvir o que nós precisamos. Deus, nós não queremos que o nosso coração seja uma terra árida, espinhosa, não, mas terra boa, que a semente da palavra transforme a nossa vida. Nós queremos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Nós oramos em nome de Jesus. E Ágape diz, amém. Dá uma glória a Deus aí, igreja Ágape, aleluia. Olha aí, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Espera aí, eu vou melhorar, você vai melhorar, nós vamos crescer. Primeiro obstáculo, eu vou reconhecer isso de cara no começo do ano. Obrigado, irmão. Eu vou reconhecer isso no começo do ano. Eu vou reconhecer que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu quero chegar no final desse ano e ser um pai melhor. Eu quero chegar no final desse ano e ser um conselheiro melhor. Obrigado, querido. Eu quero chegar no final desse ano e ser um conselheiro melhor. Eu quero chegar no final desse ano e ser um cidadão melhor. Eu quero ser uma esposa, eu quero ser uma filha, eu quero ser um profissional, uma pessoa que parece cada vez mais com Jesus. O segundo obstáculo é não ter foco. Porque aí o apóstolo vai dizer assim, olha, eu fui alcançado por Cristo para ser maduro. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para me fazer uma nova criatura. Então se Jesus fez tudo isso, olha o verso 13, então irmãos, ele repete, ele é repetitivo. Irmãos, olha o verso 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Ele repete, vocês perceberam? Ele fala duas vezes, ele enfatiza, por quê? Porque alguém poderia até desconfiar, Paulo está falando isso, mas ele não deve pensar isso, ele está falando isso só para agradar a gente. Afinal de contas, ele é o apóstolo Paulo. Paulo aqui, de acordo com todos os grandes biblistas, homens de Deus, mulheres que estudam Filipenses, ele já tinha cerca de 30 anos servindo Jesus. Alguém aqui tem mais de 30 anos servindo Jesus? Levanta a mão, levanta a mão.
Olha, dá uma glória a Deus aí, igreja, por esses queridos 30 anos servindo a Deus. Louvado seja Deus por esses irmãos e irmãs. Mais de 30 anos servindo Deus. Paulo tinha aqui, você viu que poucos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esses amados irmãos e irmãs. Dá uma glória a Deus. Obrigado, Senhor. Uma igreja com tanta gente que serve a Deus. Paulo tinha 30 anos na casa. Tem gente que tem 30 dias. E ainda mais ou menos ainda. 30 anos. Quer dizer, uma pessoa experimentada. Ele está preso por pregar a palavra. E ele vira e fala: eu tenho mais do que aprender ainda. Eu tenho mais do que aprender. Então ele repete. Ele fala: então eu faço uma coisa na minha vida. Uma coisa. Sabe então qual que é o segundo obstáculo? São as distrações no meio do caminho. É quando você perde o foco. E no meio do ano, no meio da caminhada, Deus é um Deus maravilhoso. Foi Deus que criou um mundo, uma vida dividida em dias, estações e anos. Na primeira página da Bíblia, diz que Deus colocou os luzeiros no céu para marcarem os dias, os anos. Então a nossa vida funciona um dia de cada vez, um ano de cada vez. Um ano é o ciclo das 4 estações completas. A Bíblia fala sobre isso. Então Deus fez um dia, Deus fez as estações, Deus fez os ciclos, Deus fez os anos. Amém, queridos? Ele é o Criador. Ele determinou os dias. E aí, às vezes a gente entra num mês, a gente entra num dia, a gente entra, sabe, num ano, e entra de qualquer jeito. E entra assim, como se fosse a mesma coisa. Não. Paulo fala: eu tenho um foco. Cada dia que se inicia, eu tenho um foco, eu tenho que louvar a Deus. Cada estação que começa, eu tenho um foco: Jesus. Cada novo projeto na minha vida, cada convite, cada nova oportunidade, cada interação, eu tenho sempre diante de mim um foco: Jesus. Eu faço uma coisa na minha vida. É uma atitude que eu tenho. Isso vem do convite do próprio Deus. Ouça, Israel, o Senhor é o único Deus. Por isso Ele é o nosso único foco. Só Jesus leva ao céu. Por isso Ele é o único Salvador, o único Redentor da humanidade. Por isso todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi o que ele acabou de falar em Filipenses capítulo 2. Ele falou: olha, no céu, na terra, debaixo da terra, toda a boca vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Em Atos está escrito que não há nenhum nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos. É só no nome de Jesus. Jesus significa a salvação vem de Deus, a salvação do Senhor. Então Deus é um Deus, é um caminho, uma verdade, uma vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus por Jesus. Jesus nosso Senhor. Então é um caminho. Então Paulo fala: eu tenho um caminho. Essa é a oração que o povo de Deus faz desde sempre, e que nós temos que continuar hoje reafirmando, orando. Salmo 27, verso 4. Olha a oração do salmista: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Salmo 27, verso 4. É maravilhoso, meus amados irmãos, nós entendermos então isso, entendermos que nós temos que ter esse objetivo. Você viu que o salmista falou? Eu quero viver todos os dias da minha vida na presença de Deus. Eu quero uma coisa na minha vida. Quem quer começar esse ano tirando tudo que não presta e focar os olhos em Jesus? Eu quero. Aí tem gente que não amadurece, dá tiro para todo lado, não sabe quem está servindo, não sabe quem quer agradar todo mundo. Não, uma coisa. Esse ano e todos os dias da minha vida, eu quero buscar uma coisa: Jesus. Lucas capítulo 10, olha o próprio Senhor Jesus ensinando. Lucas 10, verso 41 e o verso 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia uma é necessária. Então Marta estava preocupada, Marta estava fazendo um monte de coisas ativista. E Jesus falou: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa no final do dia importa. Só uma coisa no final da vida interessa. E aí ele continua dizendo: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada.
Sabe qual que é a minha oração essa manhã por nós? É para nós sermos vigilantes. Cuidado para que as muitas coisas não atrapalhem a única coisa que importa na vida. Pessoas, então, tem aquela história daquele cachorrinho, né? Eu disse que tinha um cachorrinho com um pedaço de bife desse tamanho na boca, assim. Ele estava felizão, o cachorrinho. E ele estava com um bifão, olha só, indo para o encontro dos cachorros, tranquilo, os cachorros de Campinas iam se encontrar. E ele estava atravessando o rio. Quando ele estava atravessando o rio com um bifão assim, ele olhou para o rio e o bife ficou gigante. O bife ficou, ele viu um bife, a imagem do bife maior. E ele foi olhando, ele não resistiu. Ele soltou o bife e mordeu a água e ficou sem nada. Irmãos, esse cachorro está triste até hoje. Nós vamos orar por ele depois. É a velha história do cachorrinho. Quer dizer, é aquela pessoa que tem tudo para ser feliz. Tem ali, aí começa a acreditar nas miragens. Começa a acreditar em ilusões. Começa a acreditar em mentiras. A minha oração é que você tenha um choque de realidade espiritual essa manhã. Acorda, acorda. Para de olhar para todo lado. Para de atirar para todo lado. Sabe, tem um pastor, o Torrey Johnson, foi um grande missionário, homem experiente, que ensinou várias gerações de missionários da Jocum. Quem conhece a Jocum? Jovens com uma missão. E o pastor Torrey Johnson foi um treinador de missionários muito sério. E ele tinha uma lição que ele sempre colocava para os jovens alunos. Ele falava assim, olha, você está sendo chamado por Deus para as missões e tal. E ele falava assim, faça aquela única coisa que você faz, que Deus abençoa. E aí, quando Deus multiplicar esse talento, você parte para outras atividades. Tem pessoas que, às vezes, têm talento de Deus. O pastor Hildo Félix orou aqui agora sobre talentos, tem dons, mas a pessoa não para em lugar nenhum, está cada hora num lugar, e a vida dela está paralisada. A vida dela não amadurece espiritualmente. Está cada hora num lugar, está cada hora numa igreja, está cada hora num culto, faz tudo da cabeça sem a direção de Deus. Faz tudo da cabeça, acha que é assim. Gente, você não muda de casa, não muda de igreja, não muda de país, sem uma direção clara de Deus na sua vida. São mudanças profundas, são mudanças espirituais. Tem pessoas que perdem a família por causa disso. Perdem a bênção de Deus. A pessoa era uma bênção, frutificava, era uma bênção. Aí faz o negócio da cabeça, porque está sem foco. Começa a ouvir o conselho de quem não deve. Começa a ouvir o palpite de quem não tem nada a ver. Em nome de Jesus nós oramos. Deus tira as distrações das nossas vidas. Nós vamos amadurecer porque nós vamos ser perseverantes em Cristo. Nós vamos estar com o coração inflamado por Jesus. Sem um coração que queima por Deus, nós não vamos brilhar Jesus nessa sociedade. Mas vai ser diferente esse ano, amém? Você recebe essa palavra também? Aleluia! Segundo obstáculo que nós não podemos deixar é entrar num ano sem um rumo, é entrar num ano sem um foco claro. Meu foco, ele fala, eu tenho um foco na vida. E aí isso nos leva ao terceiro obstáculo. Olha só, o que é esse foco que Paulo tem na vida? Ele vai explicar que é uma atitude, é aí que entra a metáfora da corrida. Ele diz, assim como um corredor, ele caminha em direção à meta, a palavra grega é a palavra skopos. O escopo, a meta, a linha de chegada, o final, o ponto final da corrida. Assim como esse corredor, então ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo do que ficou para trás, eu vou adiante. É uma atitude com dois componentes. É lógico. É como se fosse duas faces da mesma moeda. É lógico. Peraí, para eu correr, eu preciso deixar o que ficou para trás. Preciso ou não preciso? Quer dizer, e para deixar o que ficou para trás, eu preciso ir adiante. Então, as duas coisas estão juntas. É uma coisa, ele não faz duas, três, ele faz uma coisa. E o que é essa coisa? Ele corre. E quando ele corre, ele deixa, então, qual que é o primeiro componente? Ele deixa o que ficou para trás. Então, o terceiro lugar, sabe qual que é o terceiro obstáculo que impede a maturidade? É você não esquecer das suas antigas seguranças. O que é que Paulo está falando que ele esqueceu para trás? Nós não podemos pegar o texto descontextualizado, amém, queridos? Ele não está falando que eu tenho amnésia, eu não lembro de nada. Eu dei um branco, eu não lembro de nada, eu esqueci todo mundo. Não, ele não está dizendo isso. A própria Bíblia diz, ensina, que nós devemos trazer à memória aquilo que traz esperança.
A Bíblia nos ensina várias coisas que nós não podemos esquecer. O jovem, Eclesiastes 12:1, já que nós estamos no final de semana aqui com a juventude, lembra do teu Criador nos dias da mocidade, não deixa Deus para trás, não, você tem que lembrar de Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 2, verso 8, lembrem-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Então nós temos que lembrar de Jesus em memória de mim. Então João 14, verso 26, Jesus falou que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas que Ele disse. Então não esquecer a palavra. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então nós temos que trazer a memória que traz a esperança. Agora, no contexto aqui em Filipenses, Paulo está dizendo o que ele deixou para trás? A segurança que ele tinha na religiosidade. Ele diz no capítulo 3 o seguinte, que tinham cães. Quem eram esses cães? Eram pessoas infiltradas no meio da igreja que pregavam a falsa circuncisão e que praticavam o mal. Ele usa uma palavra de um animal impuro, de um animal errante. Ele chama pessoas de cães. Quer dizer, eram pessoas que pregavam a falsa circuncisão. O que é a circuncisão na cultura hebraica, judaica? É muito simples. Deus, na palavra, ele estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. E um dos símbolos dessa aliança é que todo menininho, que quando ele nascesse, no 8º dia, ali nos primeiros dias de vida, cortava o prepúcio do menininho. Quer dizer, quando ele fosse um homem, ele sempre lembraria pela marca no próprio corpo dele, que o povo dele tem uma aliança com Deus e pertence a Deus. Acontece que nós somos a igreja do Senhor. E Jesus falou que estabeleceu conosco uma nova aliança no sangue dele. Nós temos uma aliança em Cristo na cruz. Isso foi profetizado, os profetas falaram, naquele dia, nós não vamos mais ser circuncidados na carne, mas no coração circuncidado. Nós vamos ter uma aliança com Deus no coração. Essa é a igreja do Senhor, nós temos uma aliança com Jesus na cruz. Ele deu a vida por mim e por você. E aí, Paulo agora está vivendo essa nova vida, só que ele diz que apareceram cães. Eram pessoas, então, que ficavam pregando a volta à circuncisão. E ele fala, eles são a falsa circuncisão. Eu vi uma frase muito legal que fala assim, tem gente na nossa vida que é igual nuvem. Quando vai embora, o dia fica lindo. Aleluia! É gente que só atrapalha. É gente que fala coisas que nos deixam tristes. Já viu gente assim? Você está feliz, você está alegre, você chega perto da pessoa, a pessoa é um cachorro, é um cão. Por quê? Ela começa, sabe, falar coisas, latir ali no teu ouvido, fala mal do outro, pessoas maledicentes. Você sai triste, você estava feliz. Você fica se sentindo contaminado, sujo, só de ouvir aquela pessoa. Que Deus nos livre, amém, queridos? E Paulo está falando que tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. Ele fala 3 vezes cuidado, que é a palavra blepete, que assim, é cuidado mesmo. Ele fala, cuidado com os cães, verso 2 do capítulo 3. Cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. É como se você estivesse numa estrada e tem 3 vezes a placa seguida. Quer dizer, cuidado com a direita, cuidado com a direita, cuidado. Quer dizer, eu vou tomar cuidado, amém? Se a Bíblia está mandando tomar cuidado, toma cuidado então com todo tipo de pessoa que faz você confiar de novo no dinheiro, que faz você confiar de novo no seu sobrenome, que faz você buscar as antigas confianças, falsas confianças que você tinha antes de Cristo. Tudo isso é falsa circuncisão. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Aplicando para a nossa vida aqui uma aplicação pastoral simples e direta. Então, Paulo falou, eu esqueci disso. Você tem que tomar cuidado com os cães. Ele falou assim, porque nós somos a verdadeira circuncisão. E ele vai dizer assim, porque eu tinha um currículo maior do que todos esses cães aí. Eles estão falando aí de judaísmo, de ser de Israel, de ser fiel à lei. Eles estão falando dessas coisas aí. Eles são poodles, eu sou pitbull. Eles são chihuahua, nem cachorro é chihuahua. Quem já viu o chihuahua? O chihuahua parece um demôniozinho, assim, é um ratinho. Ô, bicho feio, gente. Ele falou, esses aí, eles são... Eu sou um fila brasileiro. Eu sou um cachorro de verdade. Eu sou um pastor alemão. E ele pega e começa a falar o currículo dele. Ele começa a contar o currículo dele. Ele fala, eu fui circuncidado no 8º dia. Eu era da tribo de Benjamim. Paulo tinha o nome do primeiro rei de Israel, Saul. Saulo é o mesmo nome. Igual Saul era da tribo de Benjamim, Paulo era um novo Saul, da tribo de Benjamim. Olha como que ele era mimado, Saulo. Mimado. Ele fala da herança familiar.
Benjamim é o único patriarca que nasceu na terra prometida, o filho caçula de Raquel, a esposa amada de Jacó, Israel. E quer dizer, eu venho da tribo de Benjamim. Eu sou alguém que sou circuncidado, eu sou verdadeiro hebreu. A minha língua materna é o hebraico. Eu não sou assim, religioso, da boca para fora. Não, E aí ele começa a falar das conquistas dele. Não só eu recebi tudo isso, como eu me tornei um fariseu. Saulo foi educado na seita mais severa do judaísmo, que era o farisaísmo. Eu era irrepreensível com relação à lei. Vocês não cumprem nada, eu perto de vocês, irrepreensível, nota 10. Vocês não nota 0, nota 1. Vocês são todos uns jumentos na lei, nem entendem nada da lei. Eu conheço a lei de trás para frente. Tem outro texto da Bíblia que Paulo fala assim: na minha idade, ninguém me superava no farisaísmo. Ele era o melhor aluno de Gamaliel, o melhor professor da época em Jerusalém. E ele está falando tudo isso, ele está colocando tudo isso na mesa. Ele está dizendo: vocês estão falando de religiosidade, eu tinha tudo isso. Eu era fanático no zelo, a ponto de matar a igreja, de perseguir a igreja. Gente, a Bíblia não deixa dúvida desses traços da personalidade de Paulo. Quantos estão entendendo? E ele falou: só que agora eu converti. Eu tenho as coisas boas, eu tenho o zelo, eu continuo estudando, mas agora a minha vida não se baseia nisso. A minha vida se baseia em Jesus Cristo, por quem perdi todas as coisas. Jesus é o meu chão agora. Eu tenho um novo modo de viver. Ele fala: tudo isso é agora comparado com esterco perto de Jesus. Isso não é nada. Olha só, o que a Bíblia está ensinando para mim e para você? Que os nossos ídolos são repugnantes como estrume perto de Jesus. Então, é isso que ficou para trás. Aquela pessoa que baba, fala de dinheiro, a pessoa começa a babar por causa de dinheiro. Você pode gostar de carro, gostar de roupa. Tem gente que baba, o Deus dela é o carro. Se no culto de libertação, sai, qual é o teu nome? Camaro. A pessoa está possuída por um carro. Pelo amor de Deus. Eu vi um cara um dia, ele estava assim: olha aqui meu bebê, todo mundo vendo o bebê. Eu falei: deixa eu ver o seu bebê. Era um carro. Eu falei: você está endemoniado. Isso não é bebê não, isso é um carro, isso é lata. Quer dizer, essas coisas eram importantes, mas nada disso salva. Eu já contei aqui para vocês. Eu venho de uma família, gente, de pastor. Todo mundo da minha família é pastor. Já falei 1000 vezes aqui. Eu sou filho, neto, bisneto de pastor. 4 bisavôs e 4 bisavós que serviram a Deus. 3 bisavôs batistas e 1 presbiteriano independente. Todos os meus bisavôs serviram a Deus. Um dos meus bisavôs, Antônio Filhos Mino de Oliveira, pregou o evangelho na região de Marília, aqui no interior de São Paulo. Morreu na década de 40. Eu tenho carta do meu bisavô pedindo ajuda, pedindo remédio para a junta de homens da Igreja Batista. Quer dizer, da minha família, meu pai é pastor, tio pastor, cachorro é pastor belga, meus irmãos. O outro pastor é uma bênção. Agora, nada disso vale se Deus não se revelar a mim, se eu não tiver o meu encontro com Deus. É o que eu falo todos os dias para minha filha: filha Maria, você precisa se converter, você precisa se arrepender, você precisa conhecer Jesus, filha. Não é porque você é a 7ª, 8ª geração de crente na família, que você vai para o céu, você é uma pecadora. Ela fica me olhando assustada. Todo dia eu explico isso para minha filha. Você não pode se apegar a isso. A minha pergunta: você entrou em 2023, em que você está se apegando? Onde que você está se apegando? Você tem que deixar isso para trás, em nome de Jesus. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. Por isso que você vive frustrado. Por isso que você vive frustrada. Porque na prática o que você quer é outra coisa. Na prática a sua segurança ainda não está em Deus. Claro que nós ficamos desapontados. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala: olha, por todos os lados nós somos pressionados, mas nós não somos destruídos, porque nós estamos em Jesus. Nós podemos estar às vezes assim, abatidos, mas nós não estamos desesperados, porque nós temos Jesus. Nós passamos situações difíceis, mas isso não tira a alegria de viver, não tira a fé, não tira a esperança que está na ressurreição de Cristo.
Em terceiro lugar, o terceiro obstáculo para a maturidade, meu amado irmão, é você estar preso no passado. A minha palavra para você: pare de revirar o lixo do passado. Pare de revirar o lixo. Experiências frustradas, confianças frustradas, especialmente o que a Bíblia está falando aqui, que é tomar cuidado com as falsas seguranças. Quem recebe essa palavra no nome do Senhor? Receba essa palavra na sua vida, sabe? Pare de colocar a sua esperança, e você vai trazer para frente agora tudo que vai trazer esperança, tudo que vai te levar para frente com Jesus. Paulo não deixou de ser estudioso depois que ele se converteu, pelo contrário, só que agora estava canalizado para Jesus o estudo dele. Quando ele estava pregando em Atos 26, diante de Agripa falou assim: Paulo, você estudou tanto que você ficou doido. Aí Paulo fala, com toda calma: eu não fiquei doido, o que eu estou falando tem sentido. É engraçado você ter que explicar isso para alguém, né? O que eu estou falando tem sentido. Quer dizer, porque Paulo era alguém capaz, ele continuava, as pessoas ficavam impressionadas quando de ver, mas agora isso era para a glória de Deus. Quem está entendendo? Paulo continuava extremamente zeloso. Quando tem a briga com Barnabé, quem lembra a razão da briga com Barnabé? Por causa de Marcos. E o que Paulo falou com Barnabé? Por que Paulo não queria mais João Marcos na equipe com ele? Ele vira e fala assim: Barnabé, Marcos nos abandonou em determinada missão. Eu não quero, um cara assim não dá para contar com ele. Paulo era assim: você queria andar com Paulo, você tinha que chegar no horário. Paulo, eu não quero mais esse cara abandonou a gente no meio da batalha. Esse cara não dá para andar comigo não. Paulo era, quem está entendendo? Olha quem que era o apóstolo Paulo. Barnabé falou: não, vamos perdoar. Barnabé era tranquilo, falou: tudo bem, vai com você, vai para lá, mas eu vou para cá. Diz que foi tão intensa a briga de Paulo. Paulo era um cara excelente. Ele não perdeu esses traços da personalidade dele. Quem está entendendo, amém, queridos? Só que agora ele era a pessoa de Deus. Ele usava essa excelência não para destruir vidas, mas para corrigir, para educar, para apontar para Jesus. Paulo não era brincadeira não. Ele chegou para Pedro: Pedro, você finge uma coisa com um, faz outra com outro. Ele deu bronca em Pedro. O cara tem que ser muito macho, amém, queridos? Que Pedro era estourado. Pedro podia dar um murro na cara de Paulo. Pedro era maluco. Deus só conserta as tranqueiras. Aleluia, amém, queridos? Pedro só conserta as tranqueiras. No final da vida, Paulo, na última carta para Timóteo, ele fala: me traz Marcos, porque ele vai ser útil para mim. Quer dizer, houve um perdão, houve uma restauração. A Bíblia não dá detalhes, mas no final, Paulo teve essa flexibilidade. Muito provavelmente, houve um conserto, e provavelmente Marcos ficou na linha também. Amém, queridos irmãos? Não atrasou mais. Não atrasou mais. A pior coisa que tem. Eu fui pegar um voo essa semana em Brasília ontem. 5 da manhã, tem que ser macho, aleluia, meus irmãos. Falei com o cara: você vai me buscar? Pastor, estarei aqui. Quem disse que foi me buscar? Estou eu no hotel, tenho que pegar o voo, tenho que vir para São Paulo, não tem ninguém, o cara dormindo. Então, eu falei: Deus, eu não quero ser igual ao Paulo, eu vou perdoar, mas dá vontade de ser igual ao Paulo. Sabe qual que é a quarta coisa? Ele fala: eu deixei tudo que ficou para trás, vamos deixar para trás, vamos deixar para trás. Vamos levar as nossas qualidades para frente. Mas ele fala agora: eu prossigo para o alvo que é Cristo. E aqui tem o ponto mais maravilhoso que eu acho desse texto para a gente orar. Porque quando ele fala, eu vou até fazer aqui para dar espaço. Quando ele fala assim: eu prossigo adiante, ele fala, não é prossigo assim, eu prossigo, estou andando e prossigo. Ele não usou essa palavra. Quando ele usa a palavra prossigo, vem da palavra grega epekteino, que é: eu dou um impulso para frente. O que eu faço? Eu esqueço o que ficou para trás e epekteino, eu dou um impulso para frente. Quer dizer, eu não sigo simplesmente andando. Em nome de Jesus, Deus vai renovar as suas forças para você ter um impulso para frente. Eu estou andando e eu vou esquecendo o que ficou, eu vou de impulso, Deus que vai me impulsionando. Não é simplesmente seguir de qualquer jeito, não. É fazer, sabe, uma respiração. É uma palavra usada assim para forçar os músculos, as pernas, os braços, o rosto, o peito, estufar, respirar e ir adiante. Em nome de Jesus você vai adiante. Ele usa essa palavra, epekteinomenos, que aparece aqui. É a única vez na Bíblia que aparece essa expressão. Ela explode aqui no texto nesse momento. Então,
qual que é o quarto obstáculo para a maturidade? É você não pegar o impulso de Deus. Cada vez que você está num culto, cada vez que você ora, cada vez que você lê a palavra, é Deus te chamando, vem, é um chamado. Do mesmo jeito que nós estamos correndo do lado de lá, Ele fala, existe a meta, existe o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. É o próprio Deus que está lá nos chamando. E Deus está te chamando, Deus está te chamando para mais perto, Deus está te chamando para intimidade com Ele, Deus está te chamando para a presença dEle, Deus está lá na frente te chamando, Ele já está lá no final do ano te chamando. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá, meu irmão. Não tenha medo do futuro, minha irmã, porque Jesus já está lá. Todos os seus amanhãs, antes de chegarem a você, eles passam por Jesus, e Ele está te chamando, vem, vem. Então Paulo está cansado às vezes, mas ele fala, eu tenho uma atitude, ele tem foco, ele está concentrado, eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu faço uma coisa, eu vou esquecendo todas as falsas seguranças, e eu vou adiante, que é Cristo. Ele fala que ele recalculou os valores da vida dele. O que antes era precioso, agora é perda. Agora é perda. Quer dizer, ele reorganizou o que é prioridade na vida dele. Eu quero te dizer, esse ano, coloca em todos os seus projetos o filtro do alvo que é Cristo. Peraí, eu tenho vários projetos para esse ano, mas peraí, esses projetos são compatíveis com o alvo da minha vida? O alvo da minha vida é agradar a Jesus. Ele está lá me chamando, vem, e eu estou encontrando. Eu estou indo de encontro ao Senhor. São dois anseios, o anseio do nosso coração, que o próprio Deus coloca aí, o anseio de Deus nos chamando. É Deus te chamando desde o início. O homem pecou, ele chega, Adão, onde estás? Onde está? É Deus te chamando, é Deus me chamando, é Deus nos chamando para perto dele. E em Cristo nós podemos estar. Cristo, na semelhança de Cristo. Então, em nome de Jesus, nós vamos viver 2023 sem moleza, amém, queridos? Sem moleza, sem ficar pelo caminho, sem ficar reclamando. Não, eu vou seguir, eu vou tomar um impulso para Jesus. Jesus fortalece, eu quero ir, eu quero estar com Jesus, eu vou seguir adiante. Os meus objetivos filtrados pelo alvo maior da minha vida, que é agradar a Deus. É o critério pelo qual eu vou ser julgado, é se eu agradei Jesus ou não. É isso que importa. É isso que está acima de tudo, de dar a opinião das pessoas, do que os outros acham. Eu vou adiante, eu vou adiante. Então eu quero deixar essa palavra, sabe, não fique esperando mais nada não, corre em direção a Cristo. Ele já te chamou, não precisa explicar de novo, não precisa viver falando, não, Ele te chamou, agora você tem que ficar focado, para de ouvir os outros, e vá adiante. Pegue esse impulso de Deus na sua vida, amém, queridos? Eu lembro quando eu mudei, vou encerrar, vou contar esse testemunho. Eu lembro quando eu mudei de volta para São Paulo. Eu nasci em São Paulo, capital, aí eu fui para Belo Horizonte, cresci em Belo Horizonte, formei, casei e tal. E aí agora eu voltei para São Paulo, foi no final de 2014. O Hildo e a Tati ajudaram muito nesse processo de volta. E tantos amados irmãos e irmãs. Quando eu cheguei, eu morei num prédio que fica atrás do batalhão da Polícia Militar, ali na rua Avenida Angélica, no centro de São Paulo. E eu morei num prédio atrás ali. Todo dia de manhã, na primeira semana, a gente olhava, minha esposa orando, e começava a orar. Eu orava pelas pessoas, e eu orava, Deus, abençoa o batalhão aí, Senhor, estão ali, abençoa os vizinhos, abençoa esse tempo, e eu abençoe. E aí Deus começou a colocar no meu coração, você tem que orar pela polícia, você está do lado da polícia, e comecei a orar. No final da primeira semana, eu fui lá no batalhão conversar com o coronel, eu fui lá conversar com ele. Eu cheguei lá e falei, por favor, eu queria falar com o chefe, quem que manda aí, cadê o coronel, por favor? Aí, quem é o senhor? Identifique-se, senhor, por favor, senhor. Eu sou pastor Davi Lago, por quê? Por que você quer que chame o coronel? Chama o coronel porque é o seguinte, eu mudei para cá, a partir de agora tem um homem de Deus orando todos os dias por vocês aqui, eu quero falar, quero comunicar ao seu superior, por favor. Pastor, peraí, pastor, nós estamos endemoniados aqui, está precisando, peraí, pastor, peraí. O cara foi lá, chegou o chefão lá, o que está acontecendo aqui? Eu me apresentei e falei, ó, a partir de agora, coronel, eu quero que você saiba, todo dia, eu moro ali atrás, eu estou essa semana aqui, e eu estou orando por vocês, eu sou pastor, eu mudei para cá, só para você saber, só te comunicando, que eu estou conversando com o superior dos superiores agora, orando por vocês, se tiver algum pedido de oração, pode me dar. Esse irmão me deu uma lista, que eu não terminei a lista até hoje, meu irmão, tem 10 anos. Tanto pedido
pedido de oração. E aí, quer dizer, eu lembro que eu estou falando isso, que eu lembrei isso esses dias. Eu passei lá na frente e me cumprimentaram. Vai fazer 10 anos, 9 anos. E eu lembrei disso, falei, olha que legal essa história, eu vou contar essa história. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica esperando. Querido, você está na ofensiva, a igreja está na ofensiva, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é uma ofensiva espiritual, que Paulo está falando que é espiritual. Ele diz explicitamente, o chamado, na NVI está, o chamado celestial em Cristo. O texto diz o chamado do alto em Cristo. Deus está nos chamando, é para o alto e avante, amém? E junto com Jesus, junto com Jesus. E essa é a minha oração pela sua vida e pela sua família essa noite. Não tenha medo do futuro. Vamos amadurecer, vamos terminar esse ano mais sábios, mais crentes, mais semelhantes a Jesus, porque esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Está escrito em Romanos 8, 29, que Deus nos criou para que nós fôssemos feitos conforme a imagem de seu Filho. Oremos, fica de pé no seu lugar, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nossa oração, Senhor, perdoa os nossos pecados. Quando nós colocamos a segurança em nós mesmos, a segurança em governos, em homens, em ideologias, em religiosidades, no nosso própria força do nosso próprio braço, achando que quebrando as coisas nós vamos resolver alguma coisa. Quantas pessoas estão desviadas dentro das igrejas, cultuando homens, não cultuando Deus, cultuando ideias de homens, cultuando opiniões, apegadas com unhas e dentes, estão possessas. Liberta-nos em nome de Jesus. Liberta em nome de Jesus a igreja brasileira, Senhor. Liberta a igreja, que o evangelho seja pregado nos púlpitos e não a política. Nós repreendemos todo mal em nome de Jesus. Tira, Senhor, potestades que estão destruindo vidas, famílias. Mulheres que oravam só falam besteira agora na internet, palavrões, xingamentos e ofensas. Homens que eram uma bênção, agora só querem brigar e bater nos outros, estão completamente rangendo os dentes como Caim, querendo matar o próprio irmão. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Todos que estão colocando esperança em coisas vãs e passageiras, em nome de Jesus nós renunciamos isso. Como o apóstolo Paulo diz, eu renuncio, tudo isso é esterco comparado com Jesus. Queremos entesourar Cristo na nossa vida novamente, lidar, enfrentar os problemas, mas a partir de Jesus, a partir da palavra, a partir de uma vida de autoridade na oração, uma vida pura, uma vida santa. Senhor, obrigado por essa igreja, porque o Senhor tem levantado aqui intercessores, ó Deus. Ó Deus, uma igreja equilibrada, madura, respeitada pelo seu carinho, pelo seu testemunho na cidade de Campinas e no mundo. Obrigado, Senhor, por esta igreja que carrega no nome o ágape, o amor. Deus é ágape, a palavra nos ensina. Deus é amor, e nós queremos ser maduros no amor, maduros na entrega, maduros. Ó Deus, torna-nos pessoas mais sensíveis, torna-nos pessoas mais parecidas com Jesus. Quando nós lemos a Tua palavra, a sensibilidade do Senhor, o mesmo Jesus que enfrentava os fariseus, Ele abraçava as crianças, Ele enfrentava as potestades espirituais, mas Ele era amoroso. Ele perdoou aquela mulher no poço de Jacó, Ele levantou o caído, Ele deu vista ao cego. Levanta o Teu povo no Brasil hoje, Senhor Jesus, que nós possamos, ó Deus, vencer esses obstáculos que nos impedem de amadurecer. Nós não queremos mais continuar como bebezinhos na fé, crianças que toda hora tem que fazer a mesma lição, e assim desperdiçamos a vida, desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos as oportunidades que o Senhor nos dá. Poderíamos ter ganho a família para Jesus, mas estamos enveredados, sozinhos e tristes e amargurados. Isso não provém do Senhor, e nós repreendemos em nome de Jesus, e nós oramos por um ano próspero, Senhor. Um ano onde nós vamos começar esse ano humildes, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo o tanto que nós temos que crescer.
Ó Deus, reconhecendo como a palavra diz, não que eu já tenha alcançado tudo, nenhum de nós alcançou. Ó Deus, por isso, remove esse obstáculo do orgulho da nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, remove as distrações. Nós queremos terminar esse ano olhando para Jesus, esquecendo do passado. Remove as teias do passado que insistem em nos prender, o latido de cães, de pessoas que ficam pregando a falsa circuncisão. Não, nós confiamos no sacrifício de Jesus, está consumado, e nós olhamos para Cristo e tomamos um impulso ao autor e consumador da nossa fé. Abençoe as famílias. Eu encerro, Senhor, essa oração pedindo, abençoe cada família aqui representada. Se tem alguém que está triste, se tem alguém que está enfermo, cura, Senhor, restaura, Senhor. Dá sabedoria, Pai, para a equipe médica. Pessoas que muitas vezes não entendem o diagnóstico, não entendem o que está acontecendo. Vai de médico em médico, Senhor, dá sabedoria para as equipes médicas. Olha a oração da tua serva, olha a oração do teu servo, Senhor. O médico diz que é impossível, mas não há impossível para o nosso Deus. Nós cremos, nós olhamos para Jesus nesse momento. Olha as frustrações, ó Deus. Eu oro por famílias que estão frustradas, um prejuízo financeiro, uma dívida que parece ser impagável, mas essa manhã na tua palavra nós pegamos um impulso, Senhor, para enfrentarmos, para superarmos os desafios, não na nossa força, mas na força do Senhor Jesus. Restaura famílias, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.